Muito bom dia a vocês. Esse é o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. E hoje nós temos a felicidade de aqui no Caminhos do Espiritismo de continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Então, primeiramente, vamos nos ligando à espiritualidade, vamos pedindo a essa inteligência suprema que nos permeie para que nós possamos cada vez mais transformar os nossos sentimentos a partir do conhecimento. E hoje nós temos aqui a ativista Suzy Leão, que vai nos contar um pouquinho, nós vamos bater esse papo gostoso sobre um capítulo que se chama Métodos e Sistemas, porque o Espiritismo, essa é a parte científica do Espiritismo, que nós estamos hoje aqui para conversar dentro do Livro dos Médiuns. Nós cobrimos a parte filosófica, a parte mais e um pouco moral no Livro dos Espíritos. Estamos com o Evangelho, que também incide muito na parte moral e um pouco na religiosa, e o Livro dos Médiuns vem trazendo o contexto científico de todo mundo que pergunta, olha, mas o que é espírito? Eu tenho mediunidade? Será que isso existe? Então, hoje, para começar a nossa conversa aqui sobre métodos e sistemas, Kardec catalogava tudo, né? Ele era um pedagogo. Então, ele vai dizer que aqui, esse método que ele desenvolveu para estudar os espíritos são uma questão secundária. Eles são secundários porque o ponto de partida dele é a alma. E a alma é dos seres humanos. Então, Suzy, como é que a gente conversa um pouquinho mais sobre esse método? Tudo bom, Carla? Bom dia a todos e a todas. Bem, como tu disseste no começo, Carla, o Kardec era um estudioso. Então, ele catalogava tudo e criava método para tudo. No início do Livro dos Médiuns, ele meio que traça um esboço de como poderia ser de melhor proveito o estudo numa casa espírita ou num grupo espírita. Então, esse método que ele traça é mais orientações a respeito de como montar um grupo, como conduzir os estudos, como despertar nas pessoas o interesse pelo espiritismo. E como tu disseste no início, ele frisa o tempo todo que o fenômeno mediúnico, a coisa, enfim, dos espíritos, é secundária dentro desse estudo. Uma pessoa que se atrai pelo espiritismo apenas pelo fenômeno, dificilmente ela vai se tornar um espírita verdadeiro. Dificilmente ela vai estudar. Né? Ela quer aquela coisa fantástica do fenômeno mediúnico e vai se satisfazer com alguma coisa e não vai se aprofundar. E não se aprofundando, não vai entender, não vai ter mais interesse, né? E aí a coisa vai ficar sempre na superficialidade. No método, ele frisa, basicamente, que o estudo do espiritismo é fundamental. E o espiritismo é basicamente estudo. O espiritismo também é uma filosofia, por isso complexo, por isso profundo, né? Porque o que é, na verdade, uma filosofia? É algo que nos induz ao raciocínio, que nos induz a perguntas, muitas vezes mais a perguntas do que a respostas, né? A gente vai perguntando, a gente vai questionando, e através desse raciocínio nós vamos desenvolvendo a possibilidade de encontrar respostas. Num grupo de estudos, nós temos que fazer isso, nós temos que tentar colocar muito mais perguntas e ensinar as pessoas a fazerem essas perguntas do que ficar respondendo. As pessoas próprias é que vão ter que buscar as suas respostas, né? Crer nos espíritos não basta para ser espírita. Nós precisamos, porque da mesma forma que não basta para ser um teólogo, crer em Deus. Né? Nós precisamos, além de crer, nós precisamos tentar entender o que está acontecendo. Carla, se tu quiser me interromper, por favor, tá? Eu queria falar uma coisa que eu acho muito. Eu até, às vezes, quando eu leio, eu dou risada, porque o Kardec ele foi definindo os vários tipos de incrédulos, né? Porque tinha muita gente que naquela época simplesmente dava risada do Kardec, até hoje ainda tem, né? Que dá risada. Mas ele fala assim: os incrédulos por
pusilanimidade, eu adoro essa palavra, pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, e os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais nenhum estudo esclarecerá que o espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Eu acho que numa época, né, Suzy, de tanto fundamentalismo, e dentro do movimento espírita isso existe muito também, é importante a gente dizer assim, olha, tem muita gente que acha que está acreditando, mas está, na verdade, praticando um fundamentalismo e não respeitando o outro. Então, eu grifei até essa parte aqui nos meus estudos, porque isso que você falou é exatamente o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia de vida onde nós não acabamos nunca de estudar. Nenhum de nós tem a resposta para tudo, nenhum de nós está aqui para ensinar. Nós estamos coletivamente, por isso que nós somos o Sejus, coletivamente estudando. E aí eu vou te dar a palavra para você continuar aí o teu raciocínio sobre a questão do Kardec. Sim, depois até a gente vai voltar para essa enumeração que ele fez, esse método, esse catálogo que ele fez dos incrédulos, que eu achei isso sensacional. Eu tenho aqui anotadinho, vale a pena a gente passar assim. Então, ele coloca essas questões no início do Livro dos Médiuns, porque já que o Livro dos Médiuns vai tratar da questão do fenômeno, ele, eu acho que tinha bastante receio de que isso ali fosse se tornar, assim, aquela coisa meio circense, né? Porque o que chamou a atenção do Kardec, na verdade, no início de tudo, foram os fenômenos, né? A questão lá das mesas girantes e tudo mais. Que depois, no outro momento, a gente vai falar quando nós estivermos falando de efeitos físicos. Mas ficar só nisso realmente é pouco, né? Ficar baseando a questão do espírita em cima do fenômeno mediúnico, além de ser pouco, é muito superficial. É muito superficial. E a tendência daí é de criar decepção, é de criar fanatismo e várias outras, né? Várias outras coisas que não são nem um pouco positivas para quem se dispõe ao estudo, para quem se dispõe a alguma coisa mais profunda. Ele fez aqui também eu achei bem interessante, ele fez assim um gráfico, que são algumas dicas, falando em grupos de estudo, né? Dicas para ensinar ou para aprender o espiritismo. Ele enumerou 3 coisas básicas. Eu vou só citar aqui para a gente mais ou menos entender como funcionava a cabeça do Kardec. Primeiro, ele colocou apresentar fatos de forma simples e lógica, sem rebuscar, sem buscar palavras que as pessoas não vão entender, sem querer puxar lá do nosso fundo aquela coisa assim muito para iniciados. Então, quando a gente está tentando trazer pessoas para o estudo, nós temos que ser simples e lógicos, né? O segundo ponto, explicar que os fenômenos mediúnicos são questão secundária. Aí, realmente, nós vamos criar uma decepção em muitos, porque 90% das pessoas que buscam o espiritismo buscam por causa do fenômeno mediúnico, né? Erradamente. Eles estão buscando nas consequências alguma coisa que deveriam estar buscando nas causas. Na verdade, o fenômeno mediúnico é só a consequência da existência do espírito, da sobrevivência do espírito, né, da comunicabilidade do espírito, enfim. E o terceiro ponto que ele colocou, colocar para as pessoas que o fundamental é a existência da alma. Quando Kardec coloca a alma, ele coloca como a alma encarnada, né? A alma é o espírito encarnado. Então, nós somos uma alma encarnada, né? Nossa essência é a nossa alma. Então, quando uma pessoa não conhece o espiritismo, é muito importante que a gente pergunte para ela: tu acredita na tua alma? Tu acredita que tu tem uma alma? Se a pessoa diz que sim, bom, é meio caminho andado. Se a pessoa diz não, eu acho que eu sou só o corpo físico e células e só. Aí a gente realmente tem muito mais dificuldade. Então, se a gente consegue falar na alma com alguém, ao invés de entrar de soco na questão da imortalidade, da sobrevivência, da comunicabilidade do espírito,
a gente tem mais chance de conseguir. Não convencer, né? Porque eu acho que ninguém está aqui para querer convencer ninguém, mas dialogar a respeito, né? É importante, Carla, que a gente entenda que Kardec fez isso no século XIX. O que estava acontecendo no século XIX? Uma revolução do pensamento, uma revolução da ciência, uma revolução da filosofia. O século XIX estava efervescente. E Kardec estava ali, naquele meio, na França, que era o centro, o coração cultural do mundo. Então, é muito bacana que a gente consiga entender o que se passava naquele momento histórico, né, onde o espiritismo surgiu. Era um momento onde o conhecimento estava borbulhante, né, e isso é fundamental. Aí, quando tu falaste na questão dos incrédulos, ele fez uma outra lista, ele adorava as listas, né? Eu também curto muito fazer lista, adoro fazer rascunhos e coisas. Ele colocou assim, ó, que os tipos de materialistas que vão se apresentar, né? Vão se apresentar diante do nosso estudo, na nossa vida. Tem aquele materialista extremado, que é aquele que vai negar qualquer possibilidade espiritual. Aquele, ele até coloca, desista, né? Não perca tempo, porque não adianta. Tem o materialista racional, que é aquele que vai aceitar argumentos racionais. Com esse a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma troca de impressões bem construtiva até. Tem os incrédulos de má fé, que daí ele coloca, são aqueles egoístas, hedonistas, que não querem saber muito da sobrevivência da alma, eles querem o aqui e agora. Tem os incrédulos de má fé, que são aqueles que têm problemas de caráter, que vão, inclusive, usar a mentira, né, nos seus argumentos. Tem os incrédulos por decepção, isso aqui eu achei super engraçado, Carla, que ele diz que esses são muito perigosos, são aqueles que conhecem a doutrina espírita, mas foram buscar, digamos, alguma ajuda espiritual, não conseguiram do jeito que queriam, aí saem como se fossem viúvas, assim. Saem falando mal, saem difamando, tipo ex-petista, sabe? Sabe aquelas pessoas que... Mas você fez uma analogia boa, tipo, ex de qualquer partido, ex-progressista vira conservador, aí o cara sai detonando. Mas existe uma coisa perigosa, é um ex-petista. São aqueles que... Nessa mercantilização da fé, né, muita gente vai na casa espírita e em outras casas, isso não é de uma única religião, buscando um lenitivo imediato para um problema. Então, a pessoa vai lá na entrevista inicial na casa espírita, em outras coisas, e fala assim, olha, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema com a minha filha, eu estou com um problema não sei aonde, e eu vim aqui na casa espírita. Ou seja, ela está esperando que ela vai sentar lá, vai receber aquelas palestras, ou passe, ou vai passar nas salas de desobsessão, alguma coisa, e vai sair com uma resposta para aquilo. Por quê? Porque ela ainda não está entendendo que não é uma relação mercantil com a espiritualidade com Deus, dizer, olha, peraí, vamos trocar, eu vim até aqui e agora vocês vão resolver meu problema. Então, ela fica muito decepcionada quando ela percebe que, na verdade, a solução de qualquer problema é nossa, né? Nós estamos aqui para trabalhar por aquilo. Por isso que as casas espíritas adotaram a tal ajuda fraterna, né? O encontro fraterno, que é antes da pessoa ser agendada para qualquer tipo o atendimento fraterno, né? Para qualquer tipo de desobsessão ou de tratamento. O atendimento fraterno, ele serve como uma triagem. Ali, a pessoa que está buscando esse, digamos, eu quero um emprego, eu quero que o meu marido volte, eu quero... Coisas assim, bem materiais, coisas que ninguém pode querer buscar isso no centro espírita. E ali no atendimento fraterno, normalmente a pessoa já é orientada. Então, a pessoa que está dando o atendimento fraterno tem que também ser preparada para isso, para que chegue ali e ela consiga, né, dizer, olha, não é bem assim, né, aqui. Então, a gente vai, às vezes, ganhando, muitas vezes, a pessoa na base de ouvir, né, do aconchego,
do acolhimento, para que essa pessoa se sinta, então, em casa e possa colocar suas angústias, né, para fora, e daqui a pouco a gente consegue conduzir ou dar o atendimento necessário. Mas, no mundo que a gente está vivendo, Carla, que é um mundo onde a teologia da prosperidade está falando tão alto, infelizmente, o que a gente mais vê no centro espírita é isso, pessoas buscando coisas materiais, onde deveriam estar buscando espiritualidade, né? Então, a gente vê pessoas querendo resolver seus problemas profissionais, seus problemas amorosos, seus problemas de saúde, quando, na verdade, muitas desses conflitos, bastava que a pessoa estivesse em harmonia espiritual, né, consigo mesma, para que os caminhos pudessem começar a ser abertos por ela própria, né? Então, isso eu acho que é o aprendizado nosso, quando a gente está numa casa espírita, quando a gente está em contato com pessoas que buscam, né, algum tipo de... como na época de Kardec ainda não existiam muitas casas espíritas, existiam grupos familiares, grupos em casas, né, em residências. O próprio Kardec tinha um grupo espiritual, um grupo de médiuns que faziam seus trabalhos espirituais. Naquela época, o trabalho espiritual era muito baseado na mediunidade, muito baseado. Na verdade, era a questão dos médiuns em volta da mesa, né? Por isso que ainda muitas pessoas hoje em dia confundem e usam muito esse termo, vocês são espíritas de mesa, espíritas de mesa branca, espíritas, né, Não, na verdade, não tem vários tipos de espiritismo. Existe o espiritismo, que é caracterizar o estudo da filosofia, da doutrina codificada por Allan Kardec. Esse é o espiritismo. Nos métodos, uma coisa muito bacana que ele coloca, Carla, eu acho que vale a pena, é que ele diz assim, todo espírita, por princípio, é um espiritualista, mas nem todo espiritualista acaba por ser um espírita. Por quê? O espiritualista, normalmente, é aquele que, de alguma forma, crê na espiritualidade, na alma. Ele não entende muito bem ainda o processo, mas ele crê, ele sente, né? Mas o espiritualista, ele pode se dividir em vários ramos. Ele pode se interessar apenas pela mediunidade, ele pode se interessar apenas pela questão religiosa, ele pode se interessar, ou ele não precisa se interessar por nada, ele simplesmente se contenta em ter esse sentimento, né, da existência do espírito, da existência da sobrevivência do espírito, da alma e tudo mais. O espírita, aquele que se dispõe a estudar, a mergulhar um pouco mais fundo, ele precisa extrapolar essa questão apenas do espiritualismo, né? Ele precisa ir um pouquinho mais a fundo, porque a gente buscar a coisa de causas, a coisa dos porquês, o entendimento um pouquinho mais teórico. Aí a gente pode dizer, não, eu estou tentando ser espírita, né? Porque eu estou realmente buscando. Ô, Suzy, deixa eu só pedir um minutinho, porque é importante a gente dizer que nesse capítulo do método, o Kardec vai dar uma organização das obras, porque a gente vê muita espiritualista querendo entender o espiritismo, e aí a pergunta que a gente mais ouve é assim, mas o que eu estudo? Então, o Kardec vai sistematizar aqui nesse capítulo, dando ênfase ao que a Suzy está falando, da gente ampliar a parte de espiritualidade para uma parte espírita. Ele vai dizer assim, olha, o que é o espiritismo? É uma exposição da doutrina básica. Lá tem o cético, o crítico, tem diálogos, né? Ele parece até um pouco o banquete de Platão, porque ele vai dialogando com esses públicos. Aí ele vai dizer, o livro dos espíritos é a doutrina completa, como ditaram os próprios espíritos. O livro dos médiuns, que muita gente ignora no meio espírita, as pessoas em geral não estudam o livro dos médiuns, ele vai dizer assim,
é para guiar, que é o que você disse no início, quem quer se entregar à manifestação, porque isso não é restrito a uma casa espírita, não é restrito a nada, todos nós passamos por isso o dia todo, o tempo todo. Então, ele vai dizer, e dá conhecimento de como se comunicar, dá conhecimento para os evocadores, e é complemento do livro dos espíritos, as pessoas muitas vezes se esquecem disso. Aí ele vai listar a revista espírita, vai falar um pouquinho depois, ele não chega a citar explicitamente aqui o Evangelho, porque acho que ele nem tinha publicado o Evangelho, não sei se ele já tinha publicado nessa época. Ele não cita, eu acho que ele estava provavelmente trabalhando nele, ele ainda não tinha publicado. Mas, assim, tem esse guia da codificação básica, que justamente é referência para isso que você está falando, para a pessoa entender a sua espiritualidade, que é importantíssimo, ela pode se manifestar nas mais diversas religiões, e aqui é um canal interreligioso, então cada um tem que entender aquilo que funciona para a sua espiritualidade. Mas, a partir disso, quem quiser ampliar, fazer esse estudo, que é uma proposta do Sejus, que nós estamos trazendo aqui as obras básicas, justamente porque as pessoas, muitas vezes, ficam perdidas. Então, eu vou te devolver aqui a palavra para a gente continuar, porque a gente ainda tem que entrar no sistema. Sim, a gente estourando. O método a gente já está quase finalizando. Inclusive, uma coisa bem bacana que ele coloca a respeito da mediunidade, Carla, é que isso é muito importante que a gente frise. Mediunidade não é atributo do espiritismo, não é privilégio de espírita. Mediunidade é uma capacidade, é um dom, é uma possibilidade inerente à pessoa. Então, existem católicos médiums, existem os umbandistas que trabalham com mediunidade, existem neopentecostais que fazem, né, trabalhos de mediunidade sem saber, um pouco folclórico, mas aqui tem mediunidade ali. Então, na verdade, a mediunidade ela é da pessoa. Não importa em qual religião a pessoa esteja, a gente tem, historicamente, registros de aparições, registros de contato mediúnico em todas as religiões, né? Ele fez uma outra lista aqui que eu acho bastante legal, que, só para a gente encerrar a questão do método, que ele enumerou tipos de espíritas. Isso no século XIX, mas não mudou muito até agora. Ele coloca assim, ó, existem os espíritas experimentadores, que são aqueles que gostam do fenômeno, né? Existem os espíritas imperfeitos, que conhecem a doutrina espírita, mas não praticam. Existem os espíritas cristãos, que são aqueles que vivem exatamente aquilo que pregam, né? E existem os espíritas exaltados ou os fanáticos, que são aqueles fundamentalistas e extremistas. Então, dentro disso, a gente tem que tentar se colocar e tentar não entrar em nenhum dos extremos, né? Nem ficar apenas obcecado por mediunidade e nem ser aqueles exaltados fundamentais que andam com o livro dos espíritos debaixo do braço, sacudindo como... Que também não dá certo, né, Carla? A vida não pode ser restrita dessa forma. E o Kardec, então, dessa forma, ele encerra a questão do método pedindo que as pessoas estudem, que basicamente é a característica do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina de estudo. Por isso a gente precisa valorizar os nossos grupos de estudo, os nossos coletivos, e aí o Sejus entra de uma forma maravilhosa, que eu acho que despertou novamente em muitas pessoas que estavam perdidas, que estavam assim, sem um lugar para chamar de seu. Eu acho que eu posso me incluir aí, para poder estudar novamente o espiritismo, estudar com afinco, com seriedade, né, com profundidade. Suzy, deixa eu só uma coisinha rápida. Tem um professor que nos segue desde o começo, eu não sei dizer se o nome dele se fala Ritalo ou Rítalo, eu não sei como é que eu já vi, ele comenta. Ele comenta muito bem nos vídeos.
Ele me emocionou num comentário que ele falou assim, nossa, o Seju está resgatando o espiritismo original. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse comentário dele. Porque, assim, a nossa proposta acaba sendo uma proposta tão progressista que muita gente não entende, né? Só os progressistas mesmo, e nós temos outros movimentos, não estamos falando que somos melhores que ninguém, que também estão com essa proposta, mas ainda é uma coisa muito incipiente, porque a base do movimento hoje está muito conservadora, né? E quando nós vamos voltando a isso e vamos tendo esse reconhecimento aqui do público, do canal Paz e Bem, do canal do Sejus, é uma maravilha, porque realmente nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é esse, as pessoas estão estudando aquilo que Kardec realmente falou, aquilo que é a vivência espírita, porque antes de mais nada, é uma vivência, né? Você tem que ir o tempo inteiro se transformando. Amanhã é um dia para transformar o que você era ontem. Então, essa é a proposta espírita. Mas vamos voltar lá com você, para a gente entrar no sistema. Sim, para complementar esse nosso pensamento, Carla. O trabalho do estudo, ele é um trabalho coletivo. E é muito lindo o nome do nosso grupo, o nome do Sejus, ser coletivo de estudos. Ninguém estuda o espiritismo, a não ser que a pessoa realmente opte em fazer essa caminhada absolutamente só. Mas sem a troca, o estudo ele fica absolutamente deficitário. Porque na troca, a gente cresce, né? Eu entendi uma coisa, coloco ali, o outro entendeu de uma outra forma, nenhuma das duas formas é certa absolutamente ou errada absolutamente. As duas formas possuem as suas belezas. Então, a gente vai crescendo, a gente vai montando uma coisa construída. Isso é o estudo, né? E deixando de lado um pouco a questão mediúnica, que, como Kardec colocou, é secundária. No caso do Kardec, a questão mediúnica foi muito importante porque foi a partir dali que ele começou. Mas ele não ficou naquilo, né? Ele não ficou na questão mediúnica, ele logo partiu para a questão do estudo. Complementando aqui a nossa questão do método, Carla, ele logo em seguida, logo em seguida que ele traça essa questão toda do método, esse mapa, esses diagramas, essas dicas, né, de como levar o estudo do espiritismo, ele cria uma parte no livro que ele chama de sistemas, tá? Se tu não te importa, eu acho que a gente já poderia entrar para essa parte, porque pode ser? Pode. Ou tu ainda ficou com alguma dúvida nos métodos? Não, a gente pode ir, porque senão a gente vai acabar estourando muito tempo. Isso aí. Eu sei que você vai dizer para a gente aí os métodos, né? Como é que ele sistematizou, mas eu queria só falar o seguinte, que tem algumas perguntas chaves que ele pretende responder a partir desses métodos, né? Que é assim, ele vai contestando, a gente não vai entrar em cada um deles, mas sugerimos a todos que leiam, porque no final ele vai chegar e vai dizer assim, olha, mas então, há ou não bons e maus espíritos? Deus é mais poderoso que os maus espíritos ou os demônios, se quiserem chamar assim, é que predominam? Afirmar que só os maus se comunicam e dizer que os bons não podem fazer isso. Que provas nós podemos apresentar da impossibilidade dos bons espíritos se comunicarem? Então, todos esses métodos tinham por objetivo irem respondendo dialeticamente essas perguntas que na época, você colocou muito bem, no século XIX, as pessoas tinham, mas que como nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que ainda tem muita gente que ainda faz essas perguntas nos dias de hoje. E aí eu vou te passar para a gente entrar nos sistemas. Sim, realmente ainda é um assunto. Quando eu estava lendo e fazendo um pequeno resumo, eu vi, nossa, mas é muito atual. Mesmo tendo sido escrito no século XIX, dentro de uma outra realidade, um outro momento, com o espiritismo sendo ainda, né, digamos assim, saindo do forno, ainda é muito atual. Mesmo espíritas, assim, antigos, de caminhada longa, a gente ainda vê acontecendo, assim, de espíritas caindo, sendo pegos em algumas armadilhas, né? A questão de,
cartas mediúnicas, mensagens mediúnicas, uma necessidade que as pessoas têm de colocar como se nomes de famosos estão, né? O fulano, aquele personagem famoso que desencarnou, mandou uma mensagem. É uma necessidade que a gente tem autoafirmação ainda, né? E a gente tem que ter um certo cuidado, na verdade, Carla. Tem que ter muito cuidado com isso, para não cair naquela armadilha de cair nos materialistas, aqueles que vão depois jogar coisas na nossa cara. Ô, Suzy, agora o momento é de divulgação de psicografia da Marielle, né? Toda hora aparece uma, e aí pergunta, mas o que você acha? Eu falei, bom, pega o livro dos médiuns e compara o que você recebeu com as instruções que está lá e chega às suas conclusões, né? Ó, na época da campanha eleitoral, não sei se tu te lembra disso, como aparecia mensagens falando mal da Dilma, lembra disso? E dizendo que na época da campanha ainda da Dilma e do Aécio. Agora, mais recentemente, foi outro tipo de coisa, né? Mas essas mensagens mediúnicas, elas caem, assim, no gosto popular. Elas caem, e elas escapam completamente da lógica. Elas não se enquadram de maneira nenhuma num pouquinho de bom senso e de lógica. Basta a gente analisar, assim, com um pouquinho de frieza, que a gente vê que não se encaixa. Enfim, é esse o cuidado que a gente precisa ter sempre, sempre. Nós espíritas precisamos estar atentos a isso, para a gente não escorregar na própria fé, para não ser ingênuo, né? Nos sistemas, rapidinho aqui, Carla, que é interessante. Ele esquematizou 14 sistemas. Não vamos conseguir falar de cada um deles por falta de tempo, né? Eu acho que para cada sistema teríamos que fazer um programa. Mas eu vou só enumerar esses 14 sistemas, que são também sistemas para guiar o estudo, para tu poder detectar o tipo de pessoa com quem tu está falando, o tipo de pessoa que está fazendo parte do grupo de estudos, qual é o público que tu está pretendendo atingir. Esses sistemas, ele colocou, o primeiro deles são os sistemas de negação. São os opositores, são aqueles materialistas que ele colocou antes no método ali, né, sobre os materialistas. O segundo sistema é o sistema do charlatanismo. São aqueles espertalhões que veem, isso muito no século XIX, existiam até teatros mambembes, né, que iam de cidade em cidade com pessoas fazendo shows de mediunidade, cartomantes e tudo mais. Naquela época, quando o espiritismo surgiu, foi bem complicado para o Kardec segurar a coisa, né? Era tipo um circo, né? O pessoal circo, exatamente. Existem alguns canais do YouTube com médiuns pretensamente conhecidos que fazem um circo do século XXI. Que fazem, tipo, vamos conversar com o espírito tal, daí ali na hora, filmando, o médium incorpora um espírito. Gente, por favor, que coisa mais sem cabimento, sabe? Sem cabimento. Depois, quando a gente estiver falando da mediunidade em si, a gente mergulha nisso. Suzy, mas é assim, é importante a gente frisar com todo o nosso respeito aos profissionais do circo, tá? Que nós não estamos... claro! E nós só estamos usando um termo para definir como eles... eles próprios chamavam, né? Na época eram circos mesmo, e daí um dos quadros do circo era o médium lá que fazia. Naquela época eram teatros mambembes que eram circos mesmo. Depois nós vamos ter os sistemas da loucura, tá? Que vão ser pessoas que vão dizer que o médium é um louco, que o médium, que é a pessoa que está com manifestação mediúnica, é um louco. Depois nós vamos ter o sistema da alucinação, também são aqueles que vão defender que aquilo é uma alucinação causada por algum tipo de distúrbio psíquico. E aí eu vou abrir um parêntese, Carla, bem rapidinho, porque quando uma casa espírita recebe alguém que está com manifestação mediúnica, a primeira coisa que a casa precisa tentar sondar é se essa pessoa não está com algum surto
esquizofrênico. Isso é uma questão de responsabilidade. Precisa saber se essa pessoa não tem algum tipo de surto esquizofrênico, alguma coisa que precise de tratamento psiquiátrico. Se não é o caso, aí sim a gente vai tratar com mediunidade. Depois, existe aqui o sistema de músculo estalante. Isso, na época do Kardec, existiam vários médicos que se contrapunham a ele, dizendo que a questão mediúnica era só uma questão de um músculo do ouvido, labirinto, alguma coisa assim. Que depois isso caiu por terra. Depois vão ter os sistemas por causas físicas, que seria também atribuir o fenômeno mediúnico ao magnetismo, à eletricidade, alguma outra coisa do corpo físico, que também isso já foi bastante caído. Depois tem o sistema do reflexo, que é a questão do animismo. O animismo existe, sim. Muitas pessoas em casas espíritas psicografam e estão ali psicografando com uma dose enorme de animismo, né? Colocando naquela mensagem o seu eu, o seu espírito, na verdade, que está falando. Então, tem que ter muito cuidado na hora que a gente pega uma mensagem, tem que ver se não é o espírito do médium, se não é o próprio médium que está colocando ali a sua verdade, né? Depois tem o... Fala, querida. Muito rapidinho. O próprio cientista russo, o Aksakov, que não era espírita, ele fez um livro só sobre o animismo, né? Que é um livro muito até difícil de ler, porque é muito científico, mas falando das questões inerentes ao animismo, que se a gente estudar um pouquinho, a gente consegue perceber o quanto é nosso em cada psicografia para quem psicografa. No meu caso, eu psicografo. Então, assim, a gente consegue perceber o que tem de conteúdo quando você relê, às vezes naquele dia que você não está muito bem, muito em sintonia com a espiritualidade. Porque, na verdade, a psicografia, ela acontece basicamente por uma sintonia muito forte entre o comunicante e o médium. Essa sintonia, às vezes, ela é tão forte que o médium capta o teu estado de espírito. E aquela mensagem, ela tem muito mais de ti mesma do que o médium, o que o espírito desencarnado pretenderia colocar. Então, a gente tem que ter muito autoconhecimento para saber, não, isso aqui é mais eu, né, do que o espírito. Tem que ter essa humildade, na verdade, né, Carla? Bem, então o animismo, ele não é nada negativo. O animismo, ele só precisa ser entendido como animismo, né? Daí eles tinham um outro sistema que era da alma coletiva. Isso é um pouquinho mais complexo, é uma questão assim, na época estava muito em voga o estudo da histeria coletiva, né? O efeito manada que se chama hoje. E isso também existe muito, né? Em templos neopentecostais, onde eles costumam levar as pessoas a um estado de êxtase grande, é muito fácil acontecer um fenômeno de histeria coletiva, quando todo mundo começa a gritar junto, cair no chão, né? Isso é um fenômeno de alma coletiva, que se chama ou histeria coletiva. O fenômeno, o sistema do sonambulismo, que também influi muito na mediunidade, mas o sonambulismo é uma exceção. Nem todo médium está sonâmbulo. Ou sim, ou não. Então, acontece, mas não é a regra, é uma exceção. Aí tem o sistema do pessimista, ou diabólico ou demoníaco, que é aquela pessoa que diz que a manifestação espiritual, mediúnica, vem do demônio. Por favor, né, Carla? Se fosse assim, eu acho que daí o demônio seria muito mais forte do que Deus, né? Essas pessoas, elas precisam ser ter um pouquinho mais de bom senso. Se tudo que a gente vê é obra do demônio, então, por favor, que demônio é esse que é tão forte ou mais forte que Deus, né? Que nas suas manifestações. E tem o sistema do otimista, que esse também é muito perigoso, que é aquele que acha que tudo é coisa de espírito. Sabe? Aquele que tropeçou na rua, foi o espírito que me passou a perna, aquele que bocejou, tem um espírito aqui do meu lado. Tem gente assim, tem gente que acha que tudo é espírito.
A pessoa fica refém daí, completamente refém. Tem o sistema monoespírita, que tudo é comunicação de espírito de luz ou de Jesus. Às vezes recebe uma comunicação de um espírito completamente infeliz, completamente singelo. Recebi uma comunicação de Jesus. Jesus na goiabeira, né? Jesus na goiabeira. Depois tem aquele sistema multiespírita, ou poliespírita, que esse aqui é o que o Kardec grifa como o preferencial, o que ele gosta, né? Que é aquele sistema amplo, observador, racional, seguro, que a gente vai entender que existem espíritos mais infelizes que também podem estar se comunicando, que vai aceitar a multiplicidade, que vai entender que nem tudo é obra de espírito. E tem o sistema da alma material, que é aquele que acha que tudo está relacionado com o perispírito, né? Então, aquele que não acredita que seja um espírito desencarnado que esteja se manifestando. Ele acha que o perispírito tem condições. O perispírito até tem condições, mas existem possibilidades de não ter condições. Isso a gente vai entrar num outro momento. Os sistemas do Kardec é para a gente tentar diagnosticar o que nos cerca. Legal. Ô, Suzy, então, a gente vai ter que dar uma concluída aqui, mas eu acho importante que Kardec faz uma listinha de vários tópicos depois que ele fala desses sistemas, para dizer o seguinte, olha, os fenômenos espíritas, os espíritos constituem um mundo invisível. Na verdade, tem o nosso mundo aqui encarnado, tem o mundo invisível, os mundos são solidários, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico, nós, imoral, nós também, ou seja, um grupo trabalha coletivamente com o outro, não são seres à parte da natureza, e existem todos os graus de bondade e malícia, porque é exatamente um reflexo, um espelho desse mundo que nós estamos vivendo. E são infelizes ou felizes de acordo com o bem ou com o mal que praticam aqui durante a vida, podendo se manifestar das mais variadas formas e se comunicam por médios que também são esses transmissores imperfeitos. É que é rádio, né, Suzy? Se a gente põe na música X, a gente ouve a música X. Põe na música aí, quer ouvir ópera, música clássica? No meu caso, cada um gosta do que prefere. Vai ouvir jazz? Vai sintonizar, vai ouvir jazz. Do lado de lá, não tem mágica, né? Não tem mágica. Não tem mágica. A sintonia, Carla, a sintonia entre o médium e o espírito manifestante é fundamental. É fundamental. Sintonia vibratória. Na verdade, um médium que está completamente apegado a coisas materiais negativas, um médium que antes de chegar no dia lá do trabalho no centro espírita, ficou postando coisas de ódio no Facebook, imagina o estado vibratório que esse médium vai se colocar para o trabalho. Imagina que tipo de espírito esse médium vai atrair para a sua mediunidade. É muito simples, é uma coisa quase matemática, não tem milagre. Não tem espírito de luz, espírito iluminado, que vai conseguir se manifestar usando, digamos, né, um aparelho, usando o médium como instrumento, um médium que não consegue sintonizar com ele, não tem como, não fecha. Então, a hora que o médium perceber a responsabilidade que tem de tentar se melhorar, de tentar controlar suas emoções, os seus sentimentos, melhorar isso, para conseguir uma manifestação espiritual mais elevada, aí sim a gente vai poder acreditar muito mais nas mensagens psicografadas que aparecem por aí, né? Por enquanto, a gente tem que ter muito bom senso, muito critério e muito senso crítico, né? Um senso crítico positivo, né? Nada destrutivo, mas positivo. A gente tem que
olhar assim com muita atenção e não cair, não ser ingênuo, né? De ficar acreditando em tudo que aparece. Então, eu vou pedir para você fazer as considerações finais para nós encerrarmos, mas eu acho importante a gente destacar aqui que o Kardec coloca nesse capítulo assim: o único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. E como que a gente como nos tornamos melhores? Pela autoeducação, né, Suzy? Estudando, lendo, debatendo, conversando, construindo coletivamente novas realidades e trabalhando o nosso pensamento também, por isso, nos ligando nessa sintonia mediúnica com aquela espiritualidade que também está trabalhando nesse sentido. E aí, como nós nos alongamos já, nós pedimos, inclusive, desculpas aos internautas, porque sabemos que as pessoas têm ocupações pela manhã, eu vou pedir para você fazer as considerações finais desse capítulo. É isso, querida. Carla, assim, o que a gente precisa, nós como espíritas, ou um espiritualista que está começando a se interessar pelo assunto, o que a gente precisa ter muito certo, muito firme na nossa cabeça, é aquela famosa reforma íntima que a gente ouve falar tanto nas palestras, que a gente lê tanto nos livros espíritas e tal, que a reforma íntima, essa tão famosa reforma íntima, ela não é algo a ser conseguido de forma egoísta, isolada. A tal reforma íntima é para ser construída dentro da gente, junto com a coletividade. Nós precisamos primeiro nos tornar pessoas melhores, cidadãos melhores, familiares melhores, enfim, dentro do nosso meio de trabalho, colegas melhores. À medida que a gente consegue esse tipo de melhoria, vamos melhorando espiritualmente, porque nós somos seres integrais, nós somos seres de corpo, perispírito, mente, espírito, e cada uma dessas facetas precisa ser encarada e melhorada. Então, a reforma íntima não é algo assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, me reformando, não vou deixar que o mundo exterior me atinja. Não é isso. A reforma íntima, ela é dentro da sociedade. Esse é o segredo e esse é o nosso desafio. É isso. Aos poucos a gente vai entendendo melhor. Legal. E em tempos de tantas reformas ruins, gente, a gente pode até substituir o termo, às vezes, se a gente quiser, de reforma íntima, né, Suzy, por autoeducação. Porque aí nós estamos passando por um momento tão ruim de reformas que talvez a falar na reforma a pessoa já saia até meio que correndo, né? Falar, não, pelo amor de Deus, com tanta reforma política ruim, vamos correr disso. Então, essa autoeducação que promove a autotransformação. E que todos nós podemos, porque vamos lembrar que Jesus disse, vós sois sal da terra. Então, somos todos. Um beijo, se você gostou desse programa, por favor, dê aí o seu gostei, que ajuda a divulgar o conteúdo desse programa que nós fazemos voluntariamente. Esse é o canal Paz e Bem, nós somos o Sejus no Caminhos do Espiritismo. Um beijo grande. Beijo, Suzy, obrigada. Tchau, querida.